Fala, gente, beleza? Bom, eu tô aqui numa sala de musicalização infantil, dá pra ver que eu tenho meus acompanhantes aqui, os Beatles aqui, ilustrados. Uma sala muito gostosa, me remete muito à infância, né? E eu tô aqui pra relembrar algumas coisas que não são fáceis, mas que são importantes de serem ditas, né? Faz parte do planejamento do pré-lançamento dessa música chamada Breve Respirar, eu contar um pouco para vocês, como eu havia dito já alguns dias atrás, contar um pouquinho de como foi, né, lidar com a dor da perda e não somente dessa perda, né? Isso hoje em dia, depois de tantos anos que já se passaram, é claro que já existe um processo de cura que aconteceu, houveram outras perdas, eu perdi um outro irmão ano passado, né, um irmão que eu tinha conhecido faz uns 5, 6 anos atrás e eu acabei perdendo ele também. Então hoje em dia eu tenho a companhia só do meu irmão do meio, Luciano, e também tenho meus irmãos de consideração, né? Meus amigos e grandes amigos aí ao longo amigos e primos e tal, que eu também tenho uma consideração muito grande. Mas assim, lidar com a perda, né? Com aquela situação do que ocorreu, por um certo tempo eu tinha meio que uma sensação de que já ia acontecer a qualquer momento, porque meu irmão ele abusava demais de várias substâncias, tinha uma vida muito conturbada, né? Estava sempre se envolvendo com algumas confusões, com algumas questões, né, enfim, coisas difíceis assim, né? Se envolveu com questões que, hora ou outra, ele ia acabar se dando realmente muito mal, né? Infelizmente. E quem sofria mais com tudo isso, né, não era nem eu, era minha mãe, né? Então, tocar nessa ferida, falar disso de novo, não é fácil, né? Imagino também que não seja justo eu ficar remoendo e trazendo isso de volta de uma forma negativa. O ponto é que o que fez eu escrever foi uma inspiração muito espontânea, porque antes de chegar até a música, rolou uma coisa muito interessante que eu consegui conversar com meu irmão antes de acontecer, porque eu tive meio que uma premonição de que ia acontecer. Algumas pessoas mais próximas a mim sabem que isso aconteceu. Eu morava já em Carapicuíba, não estava mais morando no Paraná, que é onde minha mãe morava, esse meu irmão também, e eu decidi viajar para lá. E aí decidi viajar para lá e tudo mais, e eu tive esse vislumbre de que ia acontecer isso. Acabou dando certo, o meu outro irmão resolveu ir também, e nessa a gente foi de carro. Aí eu fui com a minha atual companheira na época, né, foi junto comigo, e deu certo, e o meu irmão foi com a esposa dele, e deu certo do meu sobrinho, que era o filho do Paulo, que é o Henrique, de ir com a gente também. Então acabou dando certo a gente conversar com ele, porque só eu que ficava pensando isso no carro, assim, o caminho inteiro, eu ficava, nossa, será que vai acontecer isso mesmo? Eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim, mas eu não queria acreditar. E infelizmente eu tava certo, né? Só que eu não contei pra ninguém. Quando eu cheguei lá, tava tudo bem. Ele tinha sido internado, mas com uma suspeita de algo muito mais leve, tipo uma apendicite e tal. Mas aí ele tava pra sair, né? No dia seguinte ele ia sair. Mas a gente tava tomando café da manhã, logo que chegamos lá no Paraná, no Ibiratã. 7 da manhã, minha mãe tinha feito uma mesa muito farta, né? Com muitos pães e muitas coisas que ela gosta de fazer. E aí eu recebi uma ligação e eu falei, a gente tem que subir lá, tem que subir alguém. Pediram para subir. E aí, infelizmente não aconteceu de imediato, né? Foi uma conversa, teve tempo de conversar, teve tempo da gente se despedir. Na época, o que só me veio na cabeça é que eu pedi para ele, falei, independente do que você acredita ou não, mentaliza aí no seu íntimo aí, todas as pessoas que você gostaria de, primeiro, perdoar, sabe? Me coloco aqui pedindo perdão para você pelas coisas que eu fiz com você. A gente teve várias situações assim infelizmente a gente teve situações de atrito mesmo, discussão, violência física, inclusive a gente chegou a brigar, né, sair em vias de fato, quando a gente morava junto e tudo mais. Então foram situações muito tristes assim, né, e eu pedi perdão para ele, eu pedi que ele pudesse perdoar outras pessoas que ele achava que ele poderia perdoar, né, e que ele também pedisse perdão mentalmente mesmo para cada pessoa que ele achava que ele poderia precisar pedir perdão. Que eu disse pra ele que a única coisa que podia tirar ele dessa era isso, né? Foi o que me veio na cabeça, foi a intuição que eu tive e eu segui isso, sabe? Eu me sinto em paz por ter podido ter essa conversa com ele. E
E aí isso já o médico já tinha comentado com a gente, né? Que já não teria muito como passar daquele dia, infelizmente. Eu consegui dar um pouco de força à minha mãe, foi o que eu pude fazer. E fui ali uma pessoa que tentou estar ali no meio de campo entre todas as pessoas que estavam lá. E tentei ajudar minha mãe a se manter calma, minimamente ali, para lidar com a situação. Então eu fui com esse sentido de ser suporte. Passado um mês do que tinha acontecido, 24 de dezembro de 2011, nós tínhamos trazido minha mãe para passar o Natal em Carapicuíba, porque ela ia ficar sozinha lá, ser muito difícil para ela. E aí eu acordei cedinho, assim, 6 da manhã eu acordei de sopetão, sem despertador, sem nada. Tipo, levantei assim, sentei na cama, olhei o violão, peguei o violão e comecei a tocar uns acordes assim. E começou a vir, primeiro veio uma melodia de um assovio, né? E aí surgiu aquela melodia, fui ali, peguei um caderninho, fui escrevendo, baixinho para não acordar ninguém. Né? E acabou surgindo a ideia. Então essa música acabou se tornando meio que um bate-papo, uma conversa assim, uma suposta conversa entre eu e meu irmão. Uma certa parte ali eu sinto que é como se fosse ele dizendo para mim, né? Como se fossem falas dele, né? Primeira parte da música. E o meio ali, onde é uma coisa um pouco mais voltada pro rap e tal, é um desabafo meu, assim, sabe? Ali eu sinto que é um desabafo meu, assim, sabe? Então essa música, eu tenho minha fé, tenho minhas crenças, eu não sou um cara religioso, eu não sou um cara que vai ficar falando, né, sobre essa ou aquela crença, enfim, mas eu me considero uma pessoa espiritualista, assim, né, tive muitas experiências que me fizeram reforçar uma crença, algumas crenças, então eu não deixo de acreditar por conta de experiência própria, então eu escolhi acreditar em algumas coisas e levo isso como estilo de vida para mim. E né, ter escrito essa música, a primeira pessoa que eu mostrei foi o meu outro irmão, Luciano, e ele se emocionou. Depois disso eu mostrei pra minha tia, que também já partiu, tia Lu, eu mostrei pra minha mãe, e aí eu já tive a oportunidade de mostrar para outras pessoas. E como o vídeo ficou bem grande, eu vou deixar para contar isso num outro momento também, tá bom? Vou falar um pouquinho de outras duas histórias que envolvem essa música, que também são bem intensas. E para resumir, essa música me fez me sentir um pouco mais leve, ter desabafado coisas que talvez eu não tivesse conseguido falar pro meu irmão, mas que eu pudesse expressar através dessa música. E essa música, quando outras pessoas ouvem, é claro que cada uma tem a sua percepção, a sua identificação com aquilo que ressoa dentro de si, mas essa música tem conversado com muitas pessoas mesmo mostrando ali ao vivo, ou na época do Civilians, que a gente chegava a tocar essa música ela realmente comunica com as pessoas. E eu penso que através disso, um processo de autocura, de um acalanto, de uma reflexão de você consigo mesmo, na sua espiritualidade, nas suas crenças, mas principalmente no seu emocional, né? Essa música ela tem esse aspecto, né? De emocionar, de ter uma profundidade e de, através disso, trazer à tona algumas coisas que podem ser ali tratadas, né? Consigo mesmo, através dessa música, através de várias outras músicas. E eu tomo com referência de tantas músicas de grandes artistas ou de pessoas também de pares, né? Pessoas assim não tão conhecidas, mas que já me ajudaram muito, sabe? E eu vejo quantas músicas que eu já escrevi que me ajudou muito. Então o processo de escrita, de composição, tocar violão, cantar e escrever as músicas é uma forma de botar pra fora, tirar de dentro de mim, olhar aquilo e falar, olha, agora que tá aqui externo, tá mais organizado, tá mais fácil de enxergar essas emoções, e aí eu me sinto um pouquinho mais aliviado e mais equilibrado. Então é só um ponto de partida, um processo de autoanálise. Então escrever e compor pra mim é isso.